Olá ouvintes, olá amigos, olá clientes, estamos de volta aqui com o NetoCast. Fiquei um bom tempo parado aí, acho que mais ou menos umas 2 semanas sem lançar episódio. Todos sabem que eu havia avisado anteriormente que estava ocorrendo problemas de saúde na família, e os problemas de saúde eram com a minha mãe, né? Minha mãe havia sofrido um AVC em 26 de junho, foi internada. E era um AVC muito grave, pegou metade do lóbulo esquerdo, né, lóbulo cerebral esquerdo, e ela havia retornado para casa depois de vários dias de coma induzido, depois coma clínico, depois se recuperou, voltou à consciência com o lado direito do corpo todo paralisado, foi para casa, mas algum tempo depois, mesmo estando em casa, já com umas perspectiva de melhora, né, por parte dos familiares, né, por minha parte também, todo mundo lá da família aguardando uma melhora, mas infelizmente ela sofreu convulsões, foi novamente para o hospital e lá sofreu 2 ataques cardíacos, né, uma parada cardíaca, e resistiu a primeira, mas a segunda não resistiu. Então, dia 28 agora de agosto, minha mãe lamentavelmente partiu. Então, por isso eu estava me recuperando psicologicamente, inclusive, né, para poder lançar. Mas, por outro lado, foi válido porque eu estava conversando com um amigo, reavaliei aí um pouco o podcast. Vou tentar também monetizar podcast através lá do Spreaker. Então, eu vou mudar algumas coisas no programa, no podcast, principalmente no que tange a música que eu colocava como encerramento. As músicas, apesar de eu usar Creative Commons, Royalty Free, lá no YouTube sempre tomava um flag, onde dizia que o vídeo não havia sido bloqueado, mas iriam colocar publicidade no vídeo e a publicidade seria revertido para a banda. Até aí, justíssimo. Usando a música da banda, nada mais justo que a banda tenha algum rendimento em cima disso. Mas como eu vou monetizar o podcast através do Spreaker, eu não sei, eles são bem rígidos com relação à questão de direitos autorais, eu quero reduzir o máximo possível o risco. Então eu vou colocar músicas, trilha de fundo só, com Creative Commons também, que eu vou pegar pelo YouTube, pelo Facebook, aquelas mídias que podem ser utilizadas, né? Vou fazer só uma trilha sonora baixinha, em plano de fundo musical mesmo, plano de fundo musical. E vou encerrar só com os aplausos e não vou utilizar mais música de encerramento. Quero também mudar um pouco, quero fazer uma coisa mais intimista aí, procurar dentro do possível evitar o robô, né, o Zé Luiz, o famoso Zé Luiz. Muita gente gosta, né? Muita gente gosta. Não é que eu vou simplesmente eliminar o Zé Luiz, não, mas eu vou tentar também fazer alguma coisa mais intimista aqui para poder ter um contato mais direto com os ouvintes, né? É isso, eu vou fazer dessa forma aqui. Esse programa aqui eu vou estar meio improvisado, mas me deem o feedback aí do que vocês acham com relação a essa nova, vamos dizer assim, esse novo estilo do NetoCast, né? Na realidade vai retornar também muitas origens do NetoCast lá em 2011, né? Apesar da qualidade do áudio naquela época ser bem ruim, mas pelo menos a dinâmica do podcast era mais franca e direta, vamos dizer assim, né? Então é isso, vamos ver como é que vai ficar. Toca a vinheta aí. Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com.
Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Giro NetoCast. Então, aproveitando essa questão aí esse rolo que teve das queimadas com relação a essa questão da Amazônia e queimadas na Amazônia e na parte norte e nordeste do país aí, que gerou muita polêmica nesses tempos atrás aí, e continua gerando polêmica, né? Só queria lembrar aqui que o brasileiro às vezes tem memória curta, né? Em 2012, já mais precisamente em 14 de março de 2012, saiu uma reportagem lá no G1 Natureza, onde desde aquela época já saiu uma matéria dizendo que FUNAI considera nulas vendas de terras indígenas para estrangeiro. Pois é, vejam bem, quando dizem que não existem estrangeiros aí querendo dominar nossa Amazônia aí, muita gente bate o pé, fala que não, mas olha só isso aqui, essa notícia é de 2012. 14 de março de 2012, olha aqui, ó. Então o que acontece? Ao menos 36 contratos foram firmados entre os índios e empresas estrangeiras. A AGU analisa casos onde parecer preliminar julga ilegalidade em aquisição. Vamos vendo, olha aqui, ó. 36 contratos firmados entre as empresas estrangeiras e aldeias indígenas como negociações de crédito de carbono na Amazônia são considerados nulos e serão analisados individualmente pela Advocacia Geral da União, a AGU, né? A compra de terra indígenas por empresas estrangeiras veio à tona no domingo, naquela época, né?
11, né? Nós estamos falando de uma matéria de março, de 14 de março de 2012, então é 11 de março de 2012. Está dizendo que a matéria veio à tona após reportagem no jornal Estado de São Paulo, onde o texto informava que os índios da etnia Munduruku ou Munduruku venderam uma área localizada na em Jacareacanga, no Pará, equivalente a 16 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, para a empresa irlandesa Celestial Green Ventures, a CGV, por 120 milhões de dólares. O contrato previa como garantia à CGV benefícios sobre a biodiversidade, além de acesso irrestrito ao território indígena. Em contrapartida, os indígenas teriam que se comprometer a não plantar ou extrair madeira das terras nos 30 anos de duração do acordo. Pois é, vamos vendo, ó. Em seu site, a empresa se apresenta como especializada em desenvolver o mecanismo REDD, que é REDD, né? Que é redução de emissões por desmatamento e degradação. E informa que detém 17 áreas na Amazônia, que vão contribuir para o mercado de compensação de carbono, no qual farão parte empresas emissoras de gases de efeito estufa na Europa. Ou seja, eles adquirem parte da Amazônia e quem recebe o crédito do carbono são empresas da Europa. Porque aqui a gente tem aquela questão do crédito de carbono, de você manter uma área, quem não sabe, né? O crédito de carbono é para você manter uma área da sua propriedade com mata nativa, lá onde os prejuízos que você tem em não produzir naquela parte lá e manter a mata nativa é compensado com o que a gente chama de crédito carbono aí, que é dinheiro, tá? Crédito carbono é dinheiro. Então as irregularidades contam o seguinte aqui, ó. Ao menos 30 contratos como esse já foram firmados e estão sendo acompanhados pelos departamentos jurídicos da fundação há pelo menos 1 ano e meio, isso naquela época, 2012, hein? Juntas, essas áreas correspondem a 520 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho total do estado da Bahia. E depois a galera vem falar que os estrangeiros não estão invadindo a Amazônia, né? Vamos lá, ó, é o G1, hein? Não sou eu que estou falando, não. Uma matéria de 2012, 14 de março de 2012. Portanto, brasileiro, ative sua memória, procure se lembrar das coisas. Se eu não me engano, já apareceu até uma matéria desse tipo no Fantástico, onde os brasileiros sequer poderiam ingressar naquelas áreas onde os estrangeiros estavam com ONGs lá. Mas vamos lá. A instituição informa que o principal risco desse tipo de acordo com os indígenas é a falta de proteção às populações, que podem ser enganadas ao assinar contrato de exploração em suas terras, além de abertura para a biopirataria, ou seja, exploração ilegal de recursos naturais da floresta. A assessoria de imprensa da Advocacia Geral da União informou naquela quarta-feira lá, né, do passado, que já existia um parecer preliminar do contrato firmado entre a Celestial Green Ventures e os índios Munduruku. O órgão se posiciona pela ilegalidade do acordo, uma vez que as terras habitadas pelos índios pertencem à União e não podem ser negociadas deliberadamente. Entretanto, a AGU ressaltava que um parecer preliminar, que era um parecer preliminar, né? Portanto, inconclusivo, e que foi encaminhado aos órgãos envolvidos na questão que se posicionassem sobre o assunto. Pois é, só para dar uma refrescadinha na memória de vocês aí, tá ok? Giro Neto Cast. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia.
Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Giro NetoCast. Olha aqui, ó, eu tava dando uma olhada aqui no site do Hype Science, né? E achei uma notícia interessante, não é nova, né? Ela já é meio antiguinha, mas eu achei bem interessante. Olha aqui, dentistas arrancaram mais de 500 dentes da boca de um menino de 7 anos. Os dentistas lá na Índia arrancaram mais de 500 dentes da boca de um menino de 7 anos. Os dentistas pediram um raio-x e uma tomografia computadorizada que revelaram uma estrutura parecida com uma bolsa na boca do menino, que tinha 526 dentes. Isso se chama aqui, como é que é o nome aqui? Odontoma composto. Pois é, o menino tinha esse problema aí de chamado odontoma composto. O crescimento semelhante a um tumor impediu o crescimento dos molares permanentes do lado afetado da boca do menino. O raio-x e a tomografia computadorizada mostraram vários dentes rudimentares em um tecido parecido com uma bolsa. Quando constataram esse problema aí do menino, né, os pais aqui aceitaram a cirurgia imediatamente, mas o menino precisou ser convencido aí por horas para poder fazer a cirurgia, né? A cirurgia aqui, que requer anestesia geral, levou 1h30. Ao invés de quebrar o osso pela lateral e deixar um grande buraco, os dentistas lá furaram por cima, né? Por sorte, ele não precisou de uma reconstrução da mandíbula. Interessante, né? 526 dentes, gente, pelo amor de Deus. Aqui, ó, os dentes saudáveis foram mantidos. O menino agora tem 21 dentes, um a mais do que a maioria das crianças. Isso porque aos 7 anos de idade, aqui as crianças têm 20 dentes, né? Enquanto os adultos têm 32. Mas é possível que ele precise de implante, aqui estão dizendo, ó, de molares quando tiver ao redor dos 16 anos. Provavelmente por causa desse problema, ele vai ter que fazer um implante aí de molares, né? Os cirurgiões levaram 5 horas para remover os 526 dentes do saco dentário. Os dentes tinham aqui tamanhos diferentes que variavam entre 0,1 milímetro a 15 milímetros. Mesmo os pedacinhos menores, olha só que curioso aqui, ó, mesmo os pedacinhos menores tinham uma coroa, raiz e cobertura de esmalte, quer dizer, um dente praticamente completo, né? Os dentes estavam completos aqui, cada um, mesmo os pequenininhos lá, né? Os médicos envolvidos acreditam que a genética poderia estar por trás do desenvolvimento dessa bolsa de dentes, mas que o ambiente também poderia ter um papel importante. Eles querem aqui, afinal de contas, aqui, ó, olha só que dúvida que eles têm. Eles querem saber se a radiação de torres de celular pode interferir na formação desses dentes. Mas é inconclusivo ainda, né? Eles só querem saber disso aí. Interessante essa notícia aí, né, galera? Giro NetoCast. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Livycat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Giro NetoCast. Continuando aqui na Hype Science, que eu tava dando uma olhada lá no site, outra notícia bacana que eu achei aqui, olha aqui, ó, bacana não, né? Uma notícia curiosa, pelo menos, porque pra mulher aqui não foi nada bacana, não. Mulher é picada até a morte por seu galo. Ué, Hype Science, pelo amor de Deus, né? Mulher não é picada por galo, é bicada, né? Mas tudo bem. Mulher é bicada até a morte por seu galo, olha aqui, ó. Lá em Adelaide, na Austrália, uma mulher australiana de 76 anos sangrou até a morte depois de ser repetidamente bicada, agora corrigiram, por seu galo. Ela estava coletando ovos em seu galinheiro.
O problema é que ele atingiu uma grande veia varicosa, ou seja, a mulher tinha varizes na perna, né? O galo aqui ficou agressivo, atacou a senhora aí de 76 anos e atingiu aí com as bicadas, atingiu uma veia aí que tinha varizes. A mulher tinha varizes na perna, olha aqui, ó. A mulher morreu de exsanguinação devido ao sangramento de uma de suas varizes. Estão dizendo aqui que varizes são veias inchadas e torcidas logo abaixo da pele. Normal, né? Vale notar que a australiana tinha alguns problemas de saúde, incluindo pressão alta e diabetes tipo 2. Ah, tá. Interessante, né? Porque um dos problemas aí de quem tem diabetes aí é justamente a dificuldade de cicatrização, né? Então eles estão dizendo aqui que ela tinha problema de saúde, inclusive pressão alta e diabetes tipo 2. Em outro estudo aqui de um caso de 2002, relatou também a morte de uma mulher de 66 anos na Grécia, de sangramento também devido a uma variz rompida. Eles estão dizendo aqui que ataques de galos são muito raros, mas este caso demonstra que mesmo animais domésticos relativamente pequenos podem causar lesões letais em indivíduos se houver vulnerabilidades vasculares específicas presentes. Pois é, né? O galo aqui atacou exatamente a veia com problema aí dessa senhora de 76 anos na Austrália, né? Coitada da mulher, cara. Tava colhendo ovos lá, coletando ovos, né? Coletando ovos em seu galinheiro. E o galo ficou agressivo e acabou matando a mulher aí, que atingiu uma veia varicosa aí. É jogo duro, né? Giro Neto Cast. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera. Eu sei. Amanhã tem mais.
Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!